Senhor, nós te louvamos pelo sustento da tua casa e te louvamos também pelo sustento nas nossas casas. E pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento, Senhor Deus, de pregação. Que a nossa vida nas tuas mãos, ó Deus, esteja recebendo esse alimento. Que sejamos como um terreno, sendo preparado e arado pelo Senhor, e que o Senhor possa alimentar-nos, que o Senhor possa lançar a semente e fazer brotar vida dentro do nosso coração. Assim nós te pedimos, ó Pai, encarecidamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então a Efésios, capítulo 6. Há muitas maneiras de Deus cuidar das nossas vidas. Nos dando serviço, nos dando saúde, nos dando família, nos dando alimento e também nos dando da sua palavra. E sem dúvida nenhuma, a provisão que nós mais carecemos e precisamos da parte de Deus é aquilo que vem da parte dele em sua santa palavra. Meus irmãos, nós temos estudado nesses últimos domingos sobre família. Nos 2 últimos domingos nós falamos sobre os papéis do homem e da mulher num relacionamento cristão. Aquilo que a palavra de Deus ensina sobre isso. Nós pregamos sobre isso e se você perdeu alguma dessas mensagens, elas estarão, não sei se já estão, Dani, ainda não, né? Mas elas estarão nas próximas semanas no canal da igreja no YouTube. Você pode procurar lá IBL, de Igreja Batista da Liberdade, IBL Araraquara. Lá estão todas as pregações que eu faço e outros irmãos fazem aqui também, tanto de manhã quanto à noite. O Dani é o responsável por isso e voluntariamente ele tem feito isso para vocês, para nós. E se você então quiser assistir uma dessas pregações, e a mensagem também está escrita no meu site, que o endereço está no boletim, vocês podem entrar lá e ver o estudo, a pregação escrita que eu fiz. Hoje, então, no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele não trata mais de marido, esposa, esposa, marido, mas ele trata de filhos e pais e filhos. O foco de Paulo agora é olhar para a família mais uma vez, mas é mostrá-la sob um outro ponto de vista. Ele quer mostrar a relação que há entre pais e filhos e pais também. Os filhos, segundo a Bíblia, eles são como uma flecha. Como uma flecha. Uma vez, alguns anos atrás, a minha filha estava no CR, ainda na creche, e eu fui chamado lá para o dia uma reunião de pais, na verdade, e aí a professora deu um monte de massinha, né, e pediu para as mães, eu não sei o que aconteceu no dia, a Rosana, eu acho que ela estava numa reunião na outra escola, do Natan, eu não lembro agora. Eu lembro que eu fui na da Ana e ela foi num outro compromisso. E estava eu e um monte de mães das criancinhas lá. Aí ela deu um monte de massinha para a gente desenhar ou fazer uma massa que representasse o nosso filho. Era um exercício psicológico que a gente fizesse, né? Aí eu fiz uma flecha e coloquei no papel. Ela olhou aquilo e falou, mas o que é isso, Wilson? Por que uma flecha? O que a Ana tem a ver com uma flecha? Ela é rápida, né? O que é? Ela é magrinha? Por que flecha? Eu falei, não, porque eu sou pastor e a Bíblia tem um salmo, que é o Salmo 127, que fala que os filhos são a herança do Senhor e eles são como flechas nas mãos de um arqueiro, de um guerreiro. E feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Por que os filhos são flechas? Porque eles são dados a nós, eles estão nas nossas mãos, eles são preparados e um dia eles vão. Talvez voltem, talvez não voltem, mas vão. E eles vão para um mundo e um lugar e uma comunidade que a gente nunca vai chegar. O Claudinho, a Bárbara e a Débora vão conhecer pessoas e lugares que vocês dois nunca vão conhecer. Assim como as 4 filhas do Fernando e da Pri. É 4, né? Vão conhecer pessoas, lugares e situações, assim como todos nós que temos filhos. O Natan vai conhecer gente, lugares que eu nunca vou conhecer, que ele vai conhecer, que eu não vou ter esse privilégio. É nesse sentido que os filhos, eles são flechas. E os guerreiros, os arqueiros, eles têm que preparar essas flechas. Como podem e da maneira que podem. Os pais são arqueiros, filhos são flechas. E essa figura ela é muito bem exposta no Salmo 127. E ela encontra o seu paralelo aqui nesse pequeno trecho da Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, que é o trecho que a gente vai ler hoje à noite. Do início à conclusão, Paulo ele aponta a família como algo que deve ser construído em Deus. Agora, como é que a gente constrói um lar cristão? Como é que a gente constrói um lar, uma família cristã de fato?
a gente já viu um pouco no passado, nos domingos anteriores, e hoje nós continuaremos a ver sobre como nós podemos educar segundo Deus e para Deus. Porque vem de Deus a capacidade de educarmos e volta para Deus os frutos daquilo que a gente fez. Seja com os filhos obedecendo, seja como pais educando, seja como filhos. Isso não significa que eles vão ser convertidos ou não, porque isso não é tarefa do pai. É tarefa do pai converter o seu filho? Que pai pode converter o seu filho? Biblicamente, nenhum. Biblicamente, quem que convence e converte? Muito bem, é somente o Espírito Santo de Deus. Mas nós falamos, nós oramos, nós preparamos. Então, nesse texto, Paulo vai apresentar razões bastante claras pelas quais os filhos devem obedecer e honrar os seus pais, e bem como razões cristalinas pelas quais pais educam segundo a vontade de Deus. Vamos ler o texto, então? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aqui. Verso 1 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A ordem dada aos filhos é clara. Obediência. Quem é filho aqui, levanta a mão. Ok. Tem alguém que está fora disso aqui? Ah, ok, que bom. Nós devemos ser obedientes por causa dos nossos pais? Não. A gente deve obedecer por causa de Deus. Quem manda obedecer a Deus, a gente está prestando conta a Ele. Os filhos são chamados por Deus a observarem uma ordem. E Deus não está aconselhando filhos. Deus ele está mostrando como os filhos devem viver. Quando se fala de filho, não se deve imaginar criança. Que é comum também, a gente fala de filho, pensa de criança, né? Até 10, 12 anos de idade. Não se deve pensar em crianças, mas deve se imaginar em filhos. Porque o texto não fala de idade. O texto não fala se eles já estão casados ou não. O Espírito Santo apenas diz filhos, por meio do apóstolo Paulo, que escreveu esse livro. E de acordo com o Dr. Utley, que é um famoso estudioso da palavra de Deus, na vida judaica, que é a vida do apóstolo Paulo, e também na comunidade, de certo modo, a grega, aí pelo menos a da igreja ali em Éfeso, né? Que é uma comunidade grega naquela época, como é até hoje, embora hoje é uma comunidade turca, mas naquela época era grega. Era comum a comunidade associar a infância até uns 13 anos de idade. Para um judeu, e em todas as igrejas tinham judeus, a infância termina com 13 anos de idade. Essa é a idade da razão para eles. Todo judeu realiza o bar mitzvah. Bar mitzvah significa filho do mandamento. Numa festa que eles fazem a cada ano, para reconhecer os meninos da comunidade judaica, que completaram 13 anos, é uma forma de inserir esses meninos na comunidade adulta. Eles fazem o bar mitzvah e o bnei mitzvah, que é as meninas, não é? As filhas do mandamento. Eles fazem isso a todo ano. As meninas, elas são recebidas no bnei mitzvah com 12 anos de idade. A partir dessa idade, meninos e meninas já podem casar, já são responsáveis pelos seus atos diante da comunidade, são considerados maduros. Até hoje é assim. É por isso que a jovem Maria, noiva de José, provavelmente com seus 13, 14 anos de idade, já era noiva. A mãe de Jesus Cristo. Ela já era noiva. É por isso que nós vemos até hoje jovens se casando numa idade tão precoce nessas comunidades. Porque eles consideram que desde cedo deve-se assumir uma responsabilidade social. Desde cedo já devem se tornar reconhecidos como maduros, inclusive prontos para casar. Já na cultura romana, era comum que naquela época os meninos se tornavam homens aos 14 anos de idade, segundo os estudiosos. E na cultura grega, a idade comum era 18 anos de idade. Nós somos bastante influenciados pelos gregos, né? Inclusive a forma de encarar a legislação e as jurisdições. E assim a gente não deve se preocupar com idade, então, porque para cada povo a infância termina numa fase.
Para cada povo, a infância termina numa fase. O texto não está falando de idade, está falando de filhos. E é por isso que eu perguntei aqui, quem aqui é filho? Todos somos filhos. O texto está falando de filiação. Todos então devemos ouvir isso daqui. Todos que temos pais vivos. Se você tem pais que já morreram, então esse texto não se aplica a você. Mas todos nós que temos pais vivos, quer estejamos debaixo do lar dos nossos pais, ou debaixo de um novo lar, unidos pelos laços de um matrimônio, nós devemos ouvir o texto. Todos temos que ouvir o texto como uma ordem, um presente ativo e imperativo, que é o tempo do verbo aqui. Se nós unirmos esse texto com o texto de Mateus 10, vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 10, a gente vai ter uma aparente contradição. E eu já ouvi filhos, eu sei de pessoas, que justificam a desonra que tem pelos pais por causa de Mateus 10. Porque Mateus 10 fala que não é para obedecer pai. A gente vai procurar entender bem isso agora. Mateus 10, 34 a 39. Não penseis, verso 34, que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Por qual razão, então, nós não consideramos uma contradição esse texto com o outro de Efésios? Porque lá aos Efésios 6:1 fala, filhos, obedecei o vosso pai. Aqui Jesus está falando, eu vim trazer a espada para dividir filho de pai, filha de mãe, nora de sogra. Por que Jesus está dizendo aquilo lá? Será que Jesus, de fato, ele quer destruir as famílias? Será que Jesus, de fato, quer demonstrar que os pais não devem ter respeito pelos filhos e os filhos não têm que ter respeito pelos pais? É óbvio que não. Ele só está demonstrando aqui escalas de valores dentro dos nossos corações. O que é mais importante dentro do nosso coração? Porque há muitas pessoas que pecam nesse ponto aqui. Que ponto? O ponto de amar o filho mais do que ama a Deus. O ponto de amar o namorado, a namorada, o marido, a esposa mais do que ama a Deus. Isso é pecado. Deus, ele espera ser amado por nós, como diz a palavra, com toda a alma, com toda a força, com todo o coração. Deus espera que cada um de nós, homens e mulheres, o amemos mais do que tudo. Que ele seja o nosso tesouro mais precioso, pelo qual nós estamos prontos a deixar todas as coisas. Não, nada, absolutamente nada deve ser amado mais do que nós amamos a Deus, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é nesse sentido que Jesus Cristo diz que ele trouxe a espada, porque se um filho está amando seu pai mais do que ele ama a Jesus Cristo, Jesus quer trazer a espada ali, porque ele deve amar mais a Jesus Cristo do que o seu pai. Se uma mãe está amando a sua filha mais do que ela ama a Jesus, está errado também, Jesus vai trazer a espada, porque ela tem que amar mais a Jesus Cristo do que a sua filha. Se a menina que vai casar com o rapaz ama o rapaz mais do que a Jesus Cristo, está errado também. Nós não somos capazes de amarmos uns aos outros se nós não conseguimos amar a Deus de verdade. Eu preguei no domingo passado para vocês que todo amor que existe fora de Deus é egoísta, é interesseiro, é contrato. A gente fica enquanto a gente pode ser beneficiado por aquele encontro, por aquela pessoa. Agora, na hora que não me servir mais, eu não quero mais. E muitas vezes esses relacionamentos são construídos dessa maneira porque ausenta-se a pessoa de Deus. E ele tem que estar ali. Toda aliança matrimonial, todo casamento, todo relacionamento é feito de 3 pessoas. 3. Quando falta Jesus, entra o amante ou a amante. Mas em todo casamento que eu faço, e farei um dia 7 de fevereiro, todo casamento que eu faço, eu sempre coloco isso. Se não tiver uma pessoa aqui no meio desse casamento, esse casamento não vai dar certo. Mas a pessoa é Jesus Cristo. Ele é o terceiro elo que faz com que essa corda nunca se rompa, nunca se quebre, nunca se despedace.
Um cordão de 2 laços facilmente se rompa, mas quando você coloca o terceiro, diz o livro de Eclesiastes, ele não se rompe facilmente. Deus é a pessoa que deve estar no meio do meu casamento, do meu relacionamento e de todos os nossos. Se ele não tiver, será fácil ruí-lo, será fácil corroê-lo, será fácil enferrujá-lo, será fácil destruí-lo. Mas com a presença dele ali, a restauração sempre será uma possibilidade. Depois vocês leiam a pastoral do boletim. Não sei se vocês receberam, se não receberam, depois peguem ali na saída. Eu posso me divorciar? Porque há tantos divórcios entre os cristãos. Eu analiso alguns textos da Bíblia e explico um pouquinho da razão. É lógico que não dá para responder a todas as perguntas, porque cada caso é um caso. Nós temos aqui na igreja pessoas que passaram por isso. Nós temos nas nossas famílias pessoas que passam por isso. E cada caso de separação é um caso diferente. Não tem como a gente julgar a todos. Mas há uma linha, um fio condutor na Escritura que nos ajuda a perceber alguns pontos que são comuns a todas as separações. Depois vocês leiam, para cuidarem do próprio coração. Por qual razão, então, nós não podemos considerar uma contradição essas palavras de Jesus aqui em Mateus 10 com a ordem de Efésios, de absoluta obediência? Ambas as passagens estão voltadas para Deus. Lá em Mateus, Jesus está falando, eu vou separar vocês, pai de filho, nora de sogra, se eu não for, ou mesmo se eu for, porque vai acontecer como tem acontecido em muitos países islâmicos, onde um jovem se converte e é expulso de casa pelo pai. A gente assistiu um filme esses dias atrás em casa, onde uma garota se converteu, eu não lembro o nome do filme agora, você lembra? Oi? Deus não está morto, é isso mesmo, lembro aqui e ali. Se vocês não virem esse filme, assistam depois, onde uma jovem muçulmana, ali é retratado o filme, essa história é verídica no mundo inteiro, né? O tempo todo, toda semana isso é verídico. A jovem se converteu, o pai espancou ela, deu uma surra nela, e mandou ela embora de casa para nunca mais voltar. Ela não aceita, acabou a sua filiação aqui. Por que as pessoas são capazes de fazer isso? Não o pai que espancou, dá para entender porque espanca. Mas por que a filha é capaz de negar o amor? Você acha que ela não ama aquele pai? É lógico que ela ama, mas ela conheceu um ser que é mais precioso do que qualquer coisa nesse mundo. E ela não pode negar isso. Eu não posso negar isso, ninguém pode negar isso. Negar esse ser mais precioso do que qualquer outra coisa é igual a idolatria. Porque aquilo que eu coloco mais importante do que Jesus se torna um ídolo na minha vida. E ídolos têm que ser destruídos. Ídolos são sedução, são mentira, são engano. Ídolos são falsos. Ídolos transformam aqueles que os adoram naquilo que na verdade eles mesmos são. Vazios, ocos, cegos, surdos, mudos, sem sentido. E é por isso que nós precisamos ter a Jesus Cristo como o nosso único ídolo na vida, como o único Deus da nossa vida. Jesus está falando disso lá em Mateus. E Paulo aqui está falando a mesma coisa. É um erro quase infantil considerar a obediência, que ela deve só ser dada pelos filhos que estão dentro da casa do pai. Isso é um erro bobo. Nós devemos considerar essa passagem para todas as pessoas. Todos devemos honrar os nossos pais. A obediência, é lógico que ela não é a mesma como aquela quando eles são pequenininhos, mas ela entra no nível da honra. E honra é diferente de obediência, mas as palavras, elas se cruzam e elas se misturam no transcorrer do texto bíblico. A obediência e a honra inclusive que está na continuação da passagem. Olhem comigo para o versículo 2, Efésios 6, agora verso 2. Depois de exortar-nos a obediência, a palavra diz, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Verso 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Meus irmãos, nós precisamos dar ouvidos a Deus, porque dar ouvidos a Deus é cooperar para a construção de um lar cristão. Dar ouvidos para Deus é cooperar para a construção de famílias fortes e que, consequentemente, tornarão forte uma sociedade debaixo da direção do Senhor Deus. Honrar aos pais, mais uma vez, não se faz só até os 13 anos de idade. Não, nos 14 eu não tenho que honrar mais meu pai, não.
Honrá-los é uma tarefa para a vida toda. A minha mãe está honrando o pai dela, que está com problema na perna, e essa semana foi todo dia lá cuidar dele, de manhã e de noite. Ajudar a cuidar do pai dela, um senhor com 70 e poucos anos de idade. 80 e poucos anos de idade. 84 anos de idade. Embora ninguém sabe direito quantos anos ele tem, né? Ele fala uma data, os filhos falam que é outra, o certidão de nascimento fala outra, é um mistério. Só se sabe que ele nasceu no 25 de dezembro, o resto ninguém sabe. É honra ao pai. É uma maneira de continuar não obedecendo como uma criancinha, como a Vilminha com 12 anos de idade, mas com a Vilma já, não vou falar a idade, mas honrando o pai dela. Ah, mas o pai não prestou, o pai foi um homem muito ruim. Mas quem disse que o texto está falando que é só para honrar o pai que prestou? O texto está falando que é só para considerar o pai que nunca levantou a mão, o pai que nunca fez nada de errado? Ou o texto está dizendo honra o pai e a mãe? O texto é muito claro. E cabe a nós ouvir, obedecer e não discutir. O texto apenas diz, o Senhor está, através de Paulo, indo além da mera obediência infantil, a qual todos devemos aos nossos pais, quando crianças somos. Paulo escreve aqui sobre honra, sobre respeito, sobre consideração, sobre lembrança, sobre presença. Filhos que abandonam seus pais, do mesmo jeito que o filho pródigo fez na parábola de Jesus, eles não desobedecem. Quem abandona não desobedece. Quando o filho pródigo abandonou o pai dele, ele desobedeceu o pai dele? Pensa comigo. É lógico que não. Porque que ordem que o pai deu? O pai não falou, fica aqui. Não, o pai simplesmente ouviu, ficou triste, chorou e com o coração partido fez o que o filho queria. E ele foi embora. Abandonar, esquecer, não é desobediência, mas é desonra. E os filhos devem obedecer enquanto o tempo nos coloca numa situação disso. Muitos consideram até os 18 anos de idade, outros consideram enquanto o filho está vivendo debaixo do lar. Enquanto você viver debaixo do meu lar, você tem que me obedecer. Você tem que respeitar a casa. E eu acho isso correto. E eu acho isso bíblico. Em última análise, por questão de honra ao pai e à mãe. Por questão de honra. Filhos que não observam os conselhos e as palavras dos seus pais estão desonrando. Filhos podem discordar dos seus pais, mas nunca desonrá-los. Podem conversar, podem falar de uma maneira que mostre um outro caminho, um outro meio, e pais devem ouvi-los e não colocá-los à irritação e à ira, que é o texto continua falando, mas devem ouvir, e os filhos devem honrar as decisões dos pais. Quando você não estiver mais ali na responsabilidade do teu pai, e estiver na tua casa tomando as suas decisões, tudo bem, mas ainda assim você deverá honrá-lo. Lembrar dele, estar presente com ele, considerá-lo, respeitá-lo. Filhos que assim o fazem, que desonram, que abandonam, pecam, não contra os pais, mas contra Deus. Homens e mulheres casados e que já não moram mais com seus pais, ou seja, moram, ou às vezes até moram, né, dependendo da situação, devem continuar honrando seus pais e respeitando e cuidando deles em caso de necessidade. E não havendo necessidade de socorro aos pais, os filhos devem estar atentos às necessidades, a necessidades que um dia possa vir a surgir. Deve estar sempre atento, deve estar sempre com seu coração atento, nunca se esquecendo dos seus pais e tratando com respeito e consideração. Os filhos não concordam com tudo que seus pais falam. Os filhos não concordam com tudo que os seus pais pensam. Os filhos não votam necessariamente nos mesmos políticos que seus pais votam. Mas a desonra é ir além de tudo isso. O desrespeito é algo que fere o coração de Deus. E todos nós precisamos aprender isso. Estejamos nós na idade que estivermos. Há quanto tempo você não liga para o seu pai que talvez não mora mais aqui? Ou para sua mãe? Ou não está com eles? Ou não se importa com eles? Deus se importa com isso. Deus não diz que nós devemos apenas honrar os pais legais. Legais não no sentido da lei, mas no sentido de ser divertido. Não, eu tive um pai e uma mãe que foram muito divertidos, muito legais comigo. Pensamentos jovens, se vestem como jovens. Esses eu vou honrar. Meu pai e minha mãe são 10. Aquele pai e a mãe que batia em você, que se esquecia de... Não, esse não tem que honrar. É isso que a Bíblia diz? Quando você desonra o teu pai e a tua mãe, não importa como eles foram, você está pecando contra Deus.
Ah, mas Deus sabe da tua vida, mas Ele está mandando você honrar. E isso é uma coisa entre você e Deus, e não entre você e seus pais. O que seus pais foram com vocês é problema dos seus pais com Deus. Mas aqui o texto está dizendo do nosso comportamento com Deus, do que nós iremos prestar contas diante de Deus. O texto bíblico diz apenas, Deus nos diz apenas, honra teu pai e a tua mãe. E não se interessa em como ou quem são seus pais, sejam eles como forem ou quem forem. Eles devem ser tratados com honra. Mesmo que você não concorde com eles, ou com a atitude deles, com os gostos, com as manias, com os hábitos, que muitas vezes vêm com a idade, todos devem ser honrados e tratados com respeito. Sejam eles os pais de criação ou de coração, ou o pai da carne, ou o pai do amor, filhos adotados, todos devemos honrá-los e tratá-los com respeito. Daí o verso 2 completa, afirmando que este é o primeiro mandamento com promessa. Não é interessante que Deus manda a gente honrar o pai e Ele diz, olha, eu vou dar uma promessa para vocês que honrarem. Qual é a promessa? Não é Paulo quem está prometendo, meus irmãos. É o próprio Deus que está prometendo. E Paulo aqui, mais uma vez, ele faz uso do Antigo Testamento, de Deuteronômio, capítulo 4. Se você puder, abra lá, senão apenas ouça o que eu vou ler. Deuteronômio, capítulo 4, verso 40, onde diz assim. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá para todo sempre. Se todos guardassem os estatutos e os mandamentos do Senhor, não só a sua geração seria abençoada, como seus dias seriam prolongados na terra. Eu não consigo entender isso direito, mas o texto é muito claro. Eu não consigo entender como Deus pode prolongar ou diminuir, mas aparentemente Ele pode. Embora o Salmo 139 fala que todos os nossos dias já estão contados e descritos, um por um, desde antes da gente nascer, Ele já sabe de todos eles, inclusive o dia que a gente vai morrer, ainda assim o texto diz que Ele pode diminuir ou prolongar tais dias. Eu não entendo isso direito, mas é o que a Bíblia diz. Deus tem as suas razões e Ele é soberano. E a promessa é que se houvesse obediência e honra, antes de tudo, a Deus, Ele mesmo prolongaria os dias. E isso tem a ver com obediência. No capítulo seguinte, em Deuteronômio 5, ele fala da honra ao pai e à mãe mais claramente. Deuteronômio 5,16. Honra teu pai e a tua mãe, como ao Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. E é daqui, gente, que o apóstolo Paulo tira suas palavras para os Efésios. O prolongar dos dias e o ir bem na terra, viver bem aqui na terra em que vivemos, está ligado à obediência e à honra aos pais. Então trata-se de um mandamento de um mandamento moral, imutável. Não é um mandamento de, sei lá, sacrificar um animal. É um mandamento moral. Honrar pai e mãe é algo moral e é imutável. Isso ninguém vai mudar, jamais. Trata-se de algo que se aplica para todos nós, para todos os filhos, independentemente da idade que tenhamos. E é a Ele que devemos honrar, a Deus, quando honramos os nossos pais. Irmãos, quando nós honramos os nossos pais, nós honramos a Deus. Quando você decide honrar o teu pai, independentemente de quem ele tenha sido no teu passado, você está honrando a Deus. Independentemente se seu pai vai virar para você, vai tirar um sarro na tua cara. Abaixa a cabeça e glorifique a Deus. Porque você faz isso não por causa do teu pai e da tua mãe. Porque tem pai e mãe que, se for ver humanamente, não merece. Mas você está fazendo isso por causa de Deus. É por causa de Deus que nós os honramos. É daqui que o apóstolo Paulo tira suas palavras lá de Efésios 6, 2 e 3. Mais adiante ainda em Deuteronômio, Moisés ele fala sobre aqueles que andam no caminho de Deus e que vivem bem, e também tem os dias prolongados, em Deuteronômio 5:33. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. E mais adiante Moisés vai mostrar o oposto da honra aos pais e a obediência, não é? Caso a gente não seguisse o conselho de Deus e nós vivêssemos nos desviando, nós pereceríamos e não duraríamos muito tempo nesse mundo. Deuteronômio 30, 17 e 18 diz assim:
Porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvidos, e se fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para a possuirdes. Então, é exatamente esse ensinamento do Antigo Testamento que o apóstolo Paulo está ensinando para os Efésios aqui. Vamos voltar lá para Efésios 6 agora? A cruz do Calvário não acabou com a responsabilidade da gente obedecer os nossos pais. Efésios 6,4 termina o texto, eu vou terminar também. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, as recomendações não são apenas para os filhos. Pais também são chamados a compreender o que deles se espera. 3 aspectos são destacados aqui. O primeiro é não irritá-los. O segundo é criá-los na disciplina. E o terceiro é admoestá-los no Senhor. Eu vou explicar isso melhor. Vamos ler de novo o verso 4? E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Ou seja, não irritem seus filhos. 2, mas criai-os na disciplina. Então, 2 é criar na disciplina. E 3, na admoestação do Senhor. Sem dúvida, isso aqui é um resumo de tudo que Deus espera dos pais. Obviamente, há muito mais do que isso daqui. Mas não menos do que isso daqui. Isso daqui seria um resumo fiel de tudo que se espera de cada pai, de cada mãe. Se algum pai está vivendo de um modo fiel a Deus, esse mesmo pai está cumprindo esses 3 pontos aqui. Porque não é possível ser um pai fiel sem cumprir esses 3 pontos. Sem cumpri-los, não existe paternidade segundo a vontade de Deus. Existe paternidade, maternidade, mas não segundo a vontade de Deus. Pai e mãe também devem estar atentos às responsabilidades que eles possuem diante de Deus no cuidado do filho. E lembrarem de que os filhos são de Deus antes de tudo. São presentes de Deus aos pais, tendo assim vindo de Deus. Sempre que eu apresento uma criança aqui, nós oramos, nós lembramos disso. O Salmo 127, que eu citei no início, diz isso. Se você quiser abrir lá, eu vou ler o texto do Salmo 127, versos 3 a 5, que falam que os filhos são um presente. Salmo 127, 3 a 5 dizem assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Os filhos então são que nem uma flecha, diz o texto aqui, nas mãos do guerreiro. Eles são herança do Senhor, diz o verso 3, e devem ser tratados como tais. Todos nós somos filhos, e todos nós que somos pais e temos filhos, devemos tratar os filhos como herança de Deus. Não importa se seu pai e sua mãe te trataram como herança de Deus. Você tem que tratar, porque Deus não olha para o teu passado mais. Aquilo que você foi, viveu, passou, morreu, acabou. Ele sepultou, segundo o profeta Miqueias, no mar do esquecimento. Assim como os seus pecados também ele sepultou e apagou. Agora é uma nova vida. Então não importa o que os seus pais fizeram com você no passado. Daqui para frente é você com Deus. Honrando como deve ser honrado os seus pais e educando como deve ser educado. Mesmo que você nunca tenha sido educado assim. Filhos são herança do Senhor. Qualquer pai e mãe que trate os filhos como se eles não tivessem vindo do Senhor, correm o risco de tratá-los de um modo que desonre a Deus. Eu vou bater nessa criança aqui de qualquer jeito. Eu vou irritar essa criança aqui. Vou abandonar essa criança. Tudo isso é tratá-los de um modo que desonra a Deus. Porque é de Deus que vem as crianças. Ah, mas a moça foi estuprada. Veio de Deus? Veio de Deus. Porque a vida vem de Deus. O pecado não veio de Deus, mas a semente que foi colocada no ventre dela veio de Deus. E é por isso que sim, e naturalmente, obviamente, sou contra o aborto. Inclusive em caso de estupro. É um assassinato. Porque filhos são herança. Quer quando nós os planejamos, quer quando não os planejamos. Quer quando eles são bem-vindos, quer quando eles não são bem-vindos. Eles vêm do Senhor. E nós devemos encará-los como tais. O filho e a filha que foi colocado no ventre de uma mulher, planejado ou não, deve ser encarado como uma vida. E não como
uma manga podre que se arrebenta com um pedaço de pau e que você tira da mangueira. Não, mas foi outro cara que me estuprou e colocou essa porcaria no meu ventre, esse bebê no meu ventre. Por isso que eu vou abortar, porque não é meu filho. Mas quem disse que você tem direito agora contra aquela vida? Porque é contra. Você quer matar aquela vida lá. Ou me digam que o aborto não é um assassinato. Qualquer cientista vai dizer que já é vida. Por isso que qualquer aborto é assassinato. Mas e a opção da mulher? Que opção que a mulher tem sobre a vida de outra pessoa? Alguém tem opção de tirar ou deixar alguém viver? Só Deus dá a vida. Só Deus tira a vida. Se Deus quiser tirar a vida do ventre de uma mulher, Deus tirará e não a mulher. Qualquer aborto, em qualquer circunstância, é pecado. A menos que seja espontâneo. Uma vez eu preguei sobre isso e uma irmã veio triste. Pastor, então eu pequei 3 vezes? Não, minha irmã, porque foi espontâneo. Sabe o aborto espontâneo? Quando a mulher ela não quer, mas ele espontaneamente aborta. É óbvio que isso foi o próprio Senhor que levou, segundo os seus propósitos. Ela não queria perder esses filhos. Eu estou falando do aborto provocado. Seja em que circunstância for, é assassinato. E já que eu estou falando disso, eu vou falar do último ponto. Mas está pondo em risco a vida da mãe. Então ele vai perguntar para o pai. Vai chegar para mim e vai dizer, pastor, ô Júnior, a Rosana está grávida e ela corre risco de morte por causa do bebezinho. Você tem que escolher. Vai viver a mãe ou vai viver o bebezinho? Você sabe o que eu aprendi no seminário? Que deveria viver a mãe. Você sabe o que eu aprendi na Bíblia? Que é Deus quem tira e quem dá a vida. Eu não tenho direito de dizer vai a mãe ou vai o filho. Tenho? Biblicamente eu não tenho esse direito, gente. Eu vou orar e vou dizer, Senhor, nas tuas mãos está o poder de dar e de tirar a vida. Eu confio que pode vir o meu filho com vida e a minha esposa permanecer com vida. Mas faça a sua vontade, porque eu confio no seu amor, confio no seu cuidado, confio no seu poder. Meus irmãos, a vida está nas mãos de Deus. E a nossa sociedade vive uma época de banalização da vida. O Supremo Tribunal Federal já aprovou o aborto em casos de criança com anencefalia, onde um médico ou 2 podem, comprovada a anencefalia, autorizar o aborto de uma criança. E a gente tem vários casos de crianças anencéfalas vivendo até os 4, 5, 6 anos de idade, andando. Quem é que tem o poder de dar a vida ou de tirar a vida? É o nosso país? É o Supremo Tribunal Federal? Eu digo que isso está sendo gravado. Eu já gravei um programa de televisão onde eu falei isso. Eu não tenho medo de falar nisso. O Supremo Tribunal Federal do nosso país e todos aqueles políticos que foram a favor disso se colocaram acima do Supremo Rei de toda a terra. Porque somente ele tem autoridade de, inclusive, fazer milagres na vida de pessoas que aceitam filhos como herança do Senhor. E Deus abençoa esses pais. Deus honra esses pais. Mas há aqueles que gostam apenas de si. É o seu corpo, é a minha vida, é a minha liberdade. Você vai viver o seu inferno também. A sua depressão e a sua desgraça. Porque você só se preocupa com você. Você é um egoísta, uma egoísta. É por isso que esse movimento feminista europeu é um movimento completamente antibíblico e tem chegado aqui no Brasil. Essa mulherada que chega no meio da igreja e tira a blusa e faz o topless no meio da igreja e vão lá e lambem o rosto do padre. Vocês já viram isso? Acontecendo isso na Europa direto, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, na Itália. Aqui no Brasil fizeram isso em Porto Alegre, no Rio de Janeiro. Porque eles dizem que é uma suposta liberdade, chama fêmen. E quanta gente apoiando. E os cristãos que escrevem contra são chamados de terroristas. Quem é que, na verdade, que está fazendo terrorismo e impedindo a liberdade das pessoas? Nós não falamos da liberdade de ninguém. Nós apenas dizemos que Deus é soberano. E que Ele tem o controle sobre a vida. E Ele tem o controle sobre a morte. A minha vida está na mão dEle e vai quando Ele quiser. Dos meus filhos, da minha esposa. E se um dia Deus, por um milagre, me der mais filhos, também estarão na mão dEle. Porque tem que ser um milagre para eu ter mais filhos. Minha esposa é operada. Mas vai que Deus faz um milagre. Ou se nós decidimos adotar. Todos os filhos são herança do Senhor. Eles vêm como um presente de Deus. E eles devem ser tratados como tais.
com honra também. Como um guerreiro que não maltrata a sua flecha, porque ele está trabalhando, ele está usando aquela flecha. Como um guerreiro que não maltrata a sua flecha, o pai também não vai maltratar o seu filho. Filhos são como flechas, como eu disse no início, alcançarão um mundo, alcançarão pessoas, alcançarão um tempo que nós nunca alcançaremos. Os nossos filhos viverão num tempo que nós não estaremos vivos mais. Nós já estaremos mortos, mas eles estarão lá, pela graça de Deus. Dependendo de como os preparamos, dependendo de como os afiamos, os moldamos, eles poderão chegar de maneiras diferentes ao seu destino. Como um guerreiro, como a sua flecha. A nossa missão, então, é cuidar deles para o Senhor, para que honrem a Deus também. Embora a conversão dos nossos filhos são de única responsabilidade de Deus, a quem pertence a salvação, como está lá em Jonas 2,9. Há muitas formas de um pai e uma mãe provocarem o filho à ira. Não cabe aqui nessa pregação dizer essas muitas formas, porque não dá nem tempo de fazer isso. Mas praticamente tudo que irrita os seus filhos é pecado. Aí você vai dizer, mas ele não gosta de escovar dente, então não posso falar. Não, tem que falar. Não é desse tipo de irritação que o texto fala. O texto está falando de um outro tipo. Não é o que pedimos e esperamos deles que os irrita. Porque os filhos, eles vão aprendendo com a disciplina. E eles mesmos vão percebendo que aquilo é bom. Mas é a maneira como fazemos, a maneira como pedimos, a maneira como esperamos que o façam, que muitas vezes os irrita. A maneira como os subjulgamos, a maneira como muitas vezes os espancamos, ou muitas vezes como nos colocamos diante deles, que os irrita. E que faz com que eles nos vejam não como pais, mas como ditadores e tiranos. E é por isso que muitos deles no futuro vão pecar desonrando os pais. Porque eles vão pecar se desonrar os pais. Mas muitas vezes porque os pais não os trataram também com honra, com atenção, com carinho, com firmeza, mas com amor. A maneira como os tratamos e falamos com eles pode gerar no coração deles ira contra nós. Até hoje é assim. Principalmente vocês que têm filhos já adolescentes, adultos ou jovens. A maneira como se fala, a maneira como se trata, pode gerar uma ira contra vocês e inclusive contra Deus. Há muitos jovens que se iram contra Deus por causa dos pais. Por causa não do que os pais ensinam, não por causa do que os pais falam, mas da maneira como nós falamos. Inclusive isso é com uma criança de 3 anos de idade. A ira no coração daquela criança contra o pai, de chegar a cuspir no pai, arranhar o pai ou puxar o cabelo da mãe. De onde vem aquela ira? Vem do coração dela. Mas muitas vezes da maneira como o pai se coloca também exigindo algo. Você pede para a criança fazer uma coisa, ela não faz. Você pede uma segunda vez, você não faz. Você vai uma terceira vez, ao invés de insistir, colocar no cantinho, fazer pensar, abaixar, dar uma disciplina, sem espancar, você já chega com o rei na mão. Arrebentando, arrepiando. É lógico que a criança vai obedecer. Aí a gente tem aquele monte de pai e mãe que fala que só de olhar a criança obedece. Já viu esses pais antigos? Só de olhar o filho obedece. Por que obedece? A gente sabe por que obedece. Não é por causa das coisas bíblicas. Alguns até são, por causa do coração da criança que já é um pouquinho mais voltado para a obediência. Mas muitos é por causa do reio, é do medo. E não é para ser com base no medo. Não é para ser, e é pela misericórdia de Deus que muitos filhos não abandonam seus pais na fase adulta. É pela misericórdia de Deus que muitos filhos continuam bons. E não é por causa dos pais, não. É por causa da misericórdia de Deus. Porque os pais, eles devem fazer de tudo para tratar os seus filhos da mesma maneira como eles são tratados por Deus. E como é que Deus nos trata, gente? É com o rei na mão, chicote na outra? É assim que Deus nos trata? Assim como somos tratados por Deus, porque nós somos filhos dele, nós devemos tratar os nossos filhos. Pensar em como Deus nos trata é uma ótima maneira de aprendermos como tratamos os presentes que Ele tem nos dado, os filhos. Só que o texto também fala de disciplina e admoestação. Disciplina e admoestação sempre devem estar presentes também nas responsabilidades paternais. A disciplina não significa espancar, mas significa causar um pouco de dor. Embora legalmente vocês não podem mais bater nas crianças. Mas eu digo para vocês, antes importa obedecer a Deus do que aos homens.
A Bíblia diz sim que a gente deve disciplinar os nossos filhos. E é sim com a mãozinha. E é sim naquela parte mais fofinha e mais durinha. Mas não é para arrebentar e quebrar também, né, pai e mãe? Mas é para sentir um pouquinho de dor. O dor o suficiente para entender que aquilo que ele fez, ele não deve fazer de novo. Porque a mesma mão que fez sentir aquela leve dor, é a mão que vai passar a mão na cabeça e vai abraçar a criança chorando por causa da dor. E é assim que Deus nos trata. No nosso país, a legislação tem caminhado cada vez para mais longe da palavra de Deus. Cada vez mais. Eu nem vou ficar citando outras coisas aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando. É só acompanhar os rumos do nosso governo, vocês sabem para onde que a gente está indo. Cada vez para mais distante da palavra de Deus. Como cristãos, nós permanecemos na palavra de Deus. Não importa o que isso nos custe. Como cristãos, nós permanecemos na palavra de Deus. E a palavra de Deus que nós não podemos afastar a vara do coração da criança. A vara é a figura da disciplina. Não significa literalmente vara. Para alguns pode até ser. Mas toma cuidado quando for vara mesmo, pai e mãe. Toma muito cuidado. Porque isso pode machucar, ferir, sangrar. E não é para ser assim. Não é para ser assim. É para ser algo leve. Ah, mas eu não sei. Mas como é que Deus te disciplina quando Ele te disciplina? Pensa em Deus, é simples. É só pensar na maneira como Deus te trata. É só pensar na maneira como Deus te tira as coisas, como Deus te faz sentir dores, muitas vezes, na alma, por causa das coisas que você fez de errado contra Ele, as desobediências à sua palavra. Assim, pais, vocês também, como uma espécie de deuses, também têm palavras para os seus filhos. E esses filhos também vão responder a vocês, como nós respondemos para Deus. E a maneira como eles respondem a nós, devem ver uma reação da nossa parte, da mesma maneira como Deus reage para conosco. De modo que a gente aprende com Deus como tratar os nossos filhos. Deus é o melhor professor que nós temos. E Deus nos disciplina? Como disciplina? Deus nos disciplina e Ele diz que faz isso porque Ele nos ama. Assim a gente também deve, por amor e com amor, disciplinar os nossos filhos. Com sabedoria, com bom senso, com justiça e sem provocar a ira em seus pequeninos corações. Se você tiver dificuldade em como fazer isso, ore a Deus. Deus vai te ensinar. Deus vai te mostrar o caminho. E sem dúvida não vai ser por meio do espancamento. Só que não vai adiantar nada a disciplina sem a admoestação no Senhor, que fala o verso 4. O que significa admoestar? Significa ensinar. E este sempre deve preceder a disciplina. Não se disciplina pelo que não se ensinou. Você não pode punir por uma coisa que você não disse. A criança não sabia que era errado. Você já chega batendo, você nem avisou. Não pode. Tem que primeiro admoestar, primeiro ensinar. 1, 2. Quantas vezes Deus te ensina? E quantas vezes você desobedece? Ele chega o rei na tua mão, em você? É lógico que às vezes ele faz isso. Mas você é pior com ele do que os seus filhos são com você. Nós precisamos aprender com Deus. E nós precisamos aprender a disciplinar. E precisamos aprender a admoestar. Precisamos aprender a ensinar. Assim também faz Deus com seus filhos e as suas filhas. Primeiro Ele nos ensina, para depois nos disciplinar. E enfim, a intenção de Deus, através de Paulo aqui, é nos mostrar que vem do Senhor a capacidade de obedecermos, e vem do Senhor a capacidade de educarmos, e que vem do Senhor também a capacidade de honrarmos. E de que quer estejamos educando, quer estejamos obedecendo como filhos, ou educando como pais, nós fazemos o que fazemos para o Senhor, para a glória do Senhor, e não para o ser humano. Eu não educo por causa do meu filho, eu educo por causa de Deus. Porque Deus me ensinou a educar, e diz que eu tenho que educar, e diz que tem que cuidar, porque meu filho é de Deus, não é meu. É um presente de Deus para mim, é herança de Deus para mim. Eu faço o que eu quero com meu filho. Eu não posso fazer o que eu quero com meu filho. Eu não posso tirar a vida dele. Eu não posso nem manter a vida dele. Eu não posso nem cuidar dele. Se Deus não me der a graça para fazer tudo isso. A minha e a dele e a dela e da minha filha estão nas mãos do Senhor. São presentes do Senhor e nós precisamos vê-los como tais. A gente vive num mundo, meus, que não pensa assim. Toma cuidado com o que muita gente fala aí fora. Tem muita gente dizendo besteira. Eu já cansei de ouvir de gente dizendo, eu não vejo a senhora ser casa, some daqui. E quando tiver neto, não traz aqui para me encher a paciência, que eu não aguento neto aqui perto de casa.
Eu já bastou vocês, quando vocês eram crianças, me enchendo a paciência, eu não quero neto aqui. Sabe? Sem temor nenhum de Deus. Sem nenhuma compreensão que isso seja falado lá no mundo, tudo bem. Mas dentro do contexto cristão, só se for uma brincadeira. Ah não, pai tá brincando, tá tirando sarro, tudo bem. Mas sério, isso não existe. A família é um presente de Deus, irmãos. A família foi criada por Deus. E não tem família perfeita. A família errada, imperfeita, quebrada é o presente de Deus para você. Reclama com Deus pela família que você tem. Mas veio de Deus, os netos inclusive. E você continua sendo pai sobre aqueles que hoje são pais dos seus netos. E nós, filhos, devemos estar atentos também aos nossos avós, para honrá-los também, como a nossos próprios pais. Nós fazemos o que fazemos, não por causa deles. Nós fazemos o que fazemos para o Senhor, e não para o ser humano. Em primeiro lugar, fazemos o que fazemos para honrar a Deus, e para a glória de Deus. E em segundo lugar, pais fazem o que fazem com os filhos, e filhos o que fazem com o pai. Fazemos o que fazemos com o próximo por amor a Deus. Por amor a Deus. Tudo que tiver à mão para fazer, faça. Não só na obra, mas na vida. Por amor a Deus. Para a glória de Deus. As pessoas vão te olhar de um jeito, vão te tratar de um jeito que muitas vezes você não vai ficar feliz com aquilo. Mas lembra, você não está fazendo aquilo para a pessoa, você está fazendo para Deus. Você vai para a tua casa dormir em paz. Aquela pessoa vai continuar no tormento dela. Você vai para casa em paz, porque você fez o que o Senhor te orientou a fazer. Nós vivemos num tempo difícil, e que será cada vez mais difícil, onde nós somos influenciados, pais e filhos, somos influenciados a vivermos de um modo diferente do que a Bíblia diz. Um jovem com 25 anos que está vivendo com o pai tem que honrar o pai e a mãe ou não? Tem que honrar o pai e a mãe, sim ou não? É lógico que tem. Tem que considerar, tem que dar ouvidos. Se não der, está pecando contra Deus. Você pode não estar nem aí para tua mãe e para o teu pai. Mas você deveria estar aí para Deus. E Deus diz que deve existir a honra. Como deve existir o respeito e o amor dos pais também. Esse relacionamento, quando vivido segundo a vontade de Deus, enche um lar do Espírito Santo de Deus. E prepara esse lar das batalhas espirituais por vir. Quando eu voltar das minhas férias, nós iremos estudar só sobre batalha espiritual. Aqui no livro de Efésios, porque é a continuação do texto. E nós veremos que o principal lugar da batalha espiritual é dentro do lar. É nas relações pais e filhos, marido e mulher. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus tenha misericórdia das nossas famílias, das nossas crianças, dos nossos vovôs e vovós. Que Deus tenha misericórdia das nossas famílias e nos renove cada vez mais para a sua glória. Amém?